E aí, pessoal, política. Política. O Grêmio não é brinquedo. O que de fato está acontecendo nos bastidores e que a gente pode contar aqui, que mexe candidato e as coisas caminham. O Grêmio, repito, não é brinquedo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, mais ágil, o recado para quem está precisando viajar, comprar alguma coisa e tem o FGTS parado e pode usá-lo. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp direto da Mais Ágil e por aqui você resolve o problema. Mais Ágil não deixa o FGTS parado. Mais Ágil resolve em 24 horas, o dinheiro está na sua conta. Gente, reviravolta. Ontem, 5h30 da tarde, toda a imprensa disse: Adalberto Aquino é candidato à presidência do Grêmio com o apoio de Darley. E essa movimentação agitou completamente os bastidores do Grêmio. O grupo de Alberto Guerra, preocupado porque perderia conselheiros que foram eleitos. O grupo de Odorico Roman, olhando, meio que tentando entender aquele movimento. O grupo de Darley sentado em restaurantes, articulando uma chapa. Isso mesmo. Uma série de movimentações que davam conta de um novo status, de uma nova situação, de um novo ambiente que, de fato, poderia preocupar e colocar outra figura ou outras figuras no jogo. Eu conversei à tarde, contei no vídeo que eu fiz ontem de tardezinha, com o Adalberto Aquino, que confirmou: sou candidato, isso não volta atrás. Darley não se acertou com Alberto Guerra, me procurou e eu aceito o desafio de ser candidato à presidência do Grêmio. A noite se passou e hoje, por volta de 10h30 da manhã, o Eduardo Gabardo, eu tentei contato com Aquino, com Aquino, com Darley, com o assessor Darley, porque já tinha rumores no início da manhã de que Darley não iria confirmar a candidatura. E não confirmando candidatura, por óbvio, Aquino não teria força sequer para fazer lá alguns votos no Conselho Deliberativo. E aí essa relação acabou trazendo uma nova figura, até que às 10h30, como eu estava dizendo, o Eduardo Gabardo colocou: por motivos pessoais, no Twitter dele, por motivos pessoais, Darley declina de ser candidato e Aquino, por isso, não vai concorrer à presidência do Grêmio. Que isso? O que está acontecendo no ambiente interno do Grêmio? Eu fui buscar depois disso algumas informações para tentar compor esse jogo. Darley teria cobrado de Alberto Guerra, que foi quem ele declarou apoio antes mesmo da eleição. Ele teria cobrado uma construção de chapa diferente. O Guerra, que tem lá a sua linha ideológica, disse: cara, eu não quero botar deputado na chapa, eu defendo que o Grêmio não possa ter vinculação partidária. Ele tem algumas coisas, ele disse: olha, eu não abro mão disso aqui e a coisa vai ser por aí. O Darley teria se incomodado com isso, teria buscado outro caminho, viu que tinha aderência na figura do Aquino, o Aquino gostou da ideia, aceitou e menos de 24 horas depois declinam. Quando eu falei lá no início que o Grêmio não é brinquedo, eu estou dizendo o seguinte: eu não sou contra nenhuma construção política, nada disso. Só que as chapas têm que ser escritas até amanhã às 18 horas. Tu não pode, 2 dias antes, num clube do tamanho do Grêmio, que tem possibilidade de faturar 500 milhões, decidir um conselho de administração que vai por 3 anos estar reunido todos os dias, que tem que ter afinidades, que tem que ter linhas ideológicas, que tem que ter entender que tem que ter tempo para aquilo. Não pode fazer isso assodadamente. As coisas não são assim. As coisas não funcionam dessa maneira. É preciso ter. Tem projeto? Tenho. Está aqui meu projeto. As pessoas aderem ao teu projeto. Aderindo ao teu projeto, tu vai lá e apresenta uma opção de governo, de trabalho para o Grêmio, os sócios do Grêmio, que são
35 mil em dia para votar, ou seja, é um município médio do Rio Grande do Sul, diz assim, olha, eu quero este projeto com estas pessoas e tal. Aí a gente vê uma discussão dessas, a sensação que dá é que o Grêmio virou um ambiente de não é tomar lá da cá, é muito chato, mas de trocas políticas, de leituras políticas. Quando se criou a figura dos movimentos, se tinha essa preocupação de virar um grande legislativo com partidos políticos em volta, e aí partidos políticos entre aspas, claro, para discutir as relações e a partir daí jogar cargos e tal. E isso é que me incomodou. O Darley foi intempestivo, o Aquino também de alguma maneira foi submetido a isso, não dá para entender por quê. E aí o Grêmio, de alguma maneira, por 24 horas, discutiu algo que poderia mexer com a eleição e tal. É um ponto, é uma fragilidade política. O que acontece aí? A gente pode buscar um pouco na história. O Grêmio sempre teve grandes líderes políticos. E eu digo líderes muitas vezes de bastidor, que não eram tão conhecidos assim, mas que de alguma maneira mantinham uma organização nessas relações. Nessas relações. Vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos Fernando Crefft, depois nós tivemos Fábio Koff, depois nós tivemos o próprio presidente Flávio Albino, que de alguma maneira mantinha uma grande estrutura política. E o Grêmio foi muito vitorioso nessa época. Depois, com a abertura política, o Grêmio seguiu sendo vitorioso, mas também, de alguma maneira, tinha em cima de pessoas que haviam e que tinham muitos serviços prestados ao Grêmio, uma certa estrutura. Hoje, o Grêmio está muito submetido ao populismo, muito submetido a questões muito frágeis. O Grêmio não pode ficar à mercê de uma ou outra situação como essa. As coisas precisam ser mais reguladas, mais tranquilizadas. E, de fato, esse é mais um episódio que escancara isso. O Grêmio não pode ser massa de manobra. O Grêmio não pode ser objeto de uma vontade pessoal. O Grêmio é maior do que isso. E essa relação, de fato, precisa acontecer. A gente não pode, não gostei disso, vou falar. Não, principalmente na véspera da inscrição de uma chapa que vai definir o futuro do Grêmio por 3 anos. Essas coisas não são assim. E não devem ser assim. E, de fato, neste momento, isso ganha uma ideia de fragilidade na estrutura política que, de fato, preocupa a gente. Quem é que sai fortalecido desse processo? Alberto Guerra, que manteve a sua linha, que não abriu mão de concessões para montar a sua chapa. Odorico, que desde o início esteve com a sua chapa. Mais do que nunca, Odorico e Alberto Guerra, o futuro do Grêmio está com eles. E acho que eles saem fortalecidos desse processo. Eles saem fortalecidos. E que vem a eleição. A eleição vai ser definidora disso. Definidora disso. O Grêmio vai ter um novo caminho e esse caminho está na mão dos dois. Me parece uma lógica natural neste momento. Que coisa, né? Mas importante da gente falar. Repetindo, o Grêmio não é brinquedo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.